Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que não é inscrito, inscreva-se aí, né, na letrinha vermelha aí e aperte o sininho. Aí vai aparecer a opção todas, aperta todas para você receber toda a informação que a gente postar a partir de agora no nosso canal, tá bom? Para você que já é inscrito, obrigado por você estar compartilhando, por você que está interagindo com a gente, por você que está colocando joinha, porque a motivação nossa de fazer vídeo para você é realmente o joinha, tá? Pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, não sei, para quem conhece, sabe a luta que eu passei durante esses 50 e poucos dias aí, e para quem não conhece, vai conhecer a partir de agora. Tenho uma filha, né, chamada Maria Esther, com 4 anos e meio, e a minha vida estava até bem que tranquila, apesar de estar separado da mãe dela. Estava até no momento bom, no momento em que eu aluguei uma nova casa, estava me adaptando no meu consultório, a minha academia, estava com vários alunos, vários clientes, as coisas estavam caminhando bem. De repente, como de costume, todos os dias de manhã eu não saio de casa, eu não atendo nenhum cliente sem primeiro ouvir a palavra de Deus. E numa das manhãs eu estava ouvindo a palavra de Deus e uma das palavras veio o seguinte: aguenta a pressão. Aguenta a pressão. E eu já tenho determinado no meu coração que Deus, ele nos avisa antes de qualquer coisa. A Bíblia diz que Deus, ele manda o profeta avisar. Mas a gente que prestar um pouquinho de atenção na natureza, você vai ver que quando vai chover, o tempo muda. Todo mundo sabe que vai chover. Só que a pessoa que ela é prudente, ela se cuida. Então ela fecha a janela, recolhe a roupa, tranca o carro e evita sofrer com a tempestade, com a chuva que vai vir, porque o tempo escurece, as nuvens, vem o trovão, o relâmpago, então todo mundo sabe quando vai chover. Mas o imprudente, ele passa, deixa despercebido e acaba sofrendo a consequência, tá? Então, quando Deus, ele falou, aguenta a pressão, eu falei, puxa vida, acho que essa palavra não é para mim, porque tá tudo andando bem, tá tudo indo bem. Mas passou 2 dias, né? Amanhã, um dia, 2 dias e meio mais ou menos, eu recebi a notícia que a minha filha não estava bem, que ela teve uma crise de convulsão, que estava tendo febre, e eu chego na casa da mãe dela para ver, ela estava realmente com uma crise de convulsão muito forte. E eu prestei o primeiro socorro, no qual eu vou dar as dicas para vocês como socorrer uma pessoa, uma criança com crise de convulsão. E eu prestei o primeiro socorro, né, nela, de técnica de convulsão, mas os pontos automaticamente não estavam respondendo, né? E depois eu já orei também, a oração também parece que não fazia efeito. Mas a palavra de Deus ecoava dentro de mim, aguenta a pressão, eu mantinha a minha calma. E depois consegui controlar as crises dela, trouxe para casa durante 2 dias e meio, ela ficou se alimentando bem, reagindo bem, coisa que ela não estava comendo há 3 dias, segundo a mãe dela. Mas depois, novamente, ela teve uma outra crise, e eu levei no hospital, né, Afonso Ramos, aqui da cidade de Santa Bárbara, no qual eu fui muito bem recebido, muito bem tratado. Um dos motivos desse vídeo é para falar sobre os 3 lugares onde eu acompanhei o tratamento, o trabalho dos profissionais de saúde daqui de Santa Bárbara, também de Sumaré e também de Campinas, né? Eu acompanhei por pelo menos 40 dias em que minha filha ficou internada ou mais. Eu só tenho a agradecer a todos, né? Pela dedicação, pelo amor, e uma das coisas que eu aprendi nessa enfermidade é o quanto existe homens e mulheres de Deus trabalhando nos hospitais, desde a faxina, da ambulância, dos enfermeiros, auxiliar de enfermagem, enfermagem padrão, médicos, especialistas, todos. O meu agradecimento, eterna gratidão a vocês, tá? Então, daí levamos no Afonso Ramos, fizeram tudo na medida do possível, né? Embora o hospital numa situação um pouco crítica, às vezes nem copo tinha para tomar água, às vezes não tinha papel higiênico no banheiro, mas era uma fase em que o hospital está passando. Provavelmente, talvez, aí deveria até haver uma atenção maior por parte de quem pode ajudar. Não sei, político, empresário, alguém que pudesse ajudar o hospital. Mas o pessoal trabalhando com maior dedicação, maior carinho, maior amor, tá? Um beijo para vocês, muito obrigado. Tá? E aí fizeram todo o procedimento, e desde ali veio palavras já me preparando. Olha, provavelmente é uma meningite, fica preparado,
porque essa doença mata, essa doença quando não mata deixa sequela, é raro algum caso entre o outro que não fica. E a começo era um tipo de meningite que sofria, viral, né? Não, bacteriana, que tinha que tomar antibiótico para matar as bactérias. Só que depois foi transferido para Sumaré e já veio a suspeita de que seria também um vírus, né? E aí o antibiótico não mata o vírus, né? Quem mata o vírus é o próprio anticorpo, o organismo que luta contra o vírus. Mas eles deram remédio para vírus também, por mais um determinado tempo lá, segundo o conhecimento deles. E depois também ficou aquela confusão em que também não conseguiam resolver. Também, mais uma vez lá, eu fui muito bem recebido, muito bem tratado, eu, minha filha, né? A mãe da minha filha. Se a gente não tem queixa nenhuma, a não ser também, né, falta de material para trabalhar, às vezes não tinha fralda que servia nela, a gente levava, mas às vezes não tinha que ter fralda adulto. Então, também da mesma maneira, e foi transferido para Campinas da mesma maneira, porque precisava estar em um lugar que tinha mais condições, né? Ia passar com um neurocirurgião, tá? E os médicos não conseguiam encontrar realmente a causa. Mas a gente sabe que tudo isso daí é uma tribulação, e a Bíblia diz que a tribulação, ela produz em você a perseverança, e a perseverança produz a experiência produz a esperança. Então é necessário você passar pela tribulação. Mas mais uma vez também agradecendo também ao Hospital de Santa Bárbara, que fui muito bem atendido pelos enfermeiros médicos, peguei amizade com muita gente de Sumaré, da mesma maneira de Campinas também, onde eu peguei amizade até mesmo com o pessoal da limpeza, né? Que hoje assina o meu canal, assiste, acompanha o meu canal, o pessoal, os médicos também, alguns médicos especialistas, e no qual a gente trocou muito conhecimento, muita informação, tanto boa para mim, como eu creio que para eles também, porque senão não perguntavam para mim. E a gente trocou bastante conhecimento e informação, e eu vou falar no final desse vídeo os pontos que eu usei para tratar a minha filha e que estou tratando até agora, tá? Como eu já tenho um outro vídeo falando aí sobre a ciência, que ela é do bem e do mal, que é a Bíblia que fala, eu só estou apenas apresentando para vocês esse conhecimento, que às vezes muitas pessoas não têm esse conhecimento. Então você pesquisa aí para você entender melhor o que eu estou falando aqui, tá? Então ali houve uma luta, uma dificuldade, onde eu não podia sair, eu tinha que ficar o tempo todo sentado ali próximo, né, da maca da minha filha, vendo tudo, mais sofrimento dela do que momento bom, porque tinha pouco momento bom. Quando ela estava acordada, ela estava debatendo, aparentemente com síndrome de Down, e esfregando a mão no rosto e tentando de todas as maneiras demonstrar alguma coisa. A gente não podia entender, porque o nosso conhecimento é limitado, apesar de a gente ter 40 e poucos anos de experiência em medicina chinesa. Tenho tratado várias crianças com sequela de meningite, de paralisia infantil, e a gente tem conseguido um resultado muito bom. E naquele momento eu me sentia meio que incapaz, porque era uma situação nova para mim, porque eu nunca tratei uma pessoa durante a crise de meningite ou encefalite, né? Porque até agora os médicos não tinham chegado a nenhuma conclusão, até agora que ela pegou alta, não chegaram a uma conclusão certa do que realmente ela tinha. Calculam-se mais ou menos, né? Mas não tem, porque o único que sabe tudo é Deus. Deus é que sabe. O homem, a ciência do homem calcula quantos fios de cabelo existe no couro cabeludo de uma pessoa, mas Deus sabe com certeza quantos fios existem na cabeça de cada um do ser humano, e sabe quando vai cair um, e sabe onde vai parar, e sabe que fim vai dar. Então Deus é que sabe todas as coisas. Assim como também eu tenho certeza absoluta, né? Sempre criei nisso, que medicamento ou tratamento não cura, cirurgia não cura, mas é Deus que cura. Deus pode usar meios, né, para curar, mas é Deus quem cura, tá? Então a palavra de Deus é a que determina o ponto final em todas as coisas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E ali eu fui tendo uma experiência muito grande, tá? Eu não podia saía malemar para ir no banheiro, voltar, ficava com cuidado. Eu fiz questão também de permanecer, apesar da mãe dela não tinha coragem de ficar vendo o sofrimento dela, então pediu para mim se eu pudesse ficar lá, né, para substituir ela, não tinha outra pessoa para ficar, e eu fiquei ali durante mais de 30 dias, 40 dias mais ou menos, aproximadamente, eu fiquei por ali,
com ela dia e noite, eu não podia sair. Saía para ir no banheiro, voltava rapidinho, preocupado. Então, permaneci ali quase 40 dias, tá, sentado à beira da maca. Quando eu saí de lá, gente, eu saí sem força para caminhar, eu saí sem força para carregar 2 sacolinhas de plástico nos meus braços, sendo que eu sou um atleta, super saudável, ativo, né? E os alunos meus até não acreditam na força sobrenatural que eu tenho na luta, e força normal mesmo assim, para a minha idade de 60 anos agora, que eu vou fazer agora em janeiro. Mas para você ver que eu não tinha força suficiente para carregar 2 sacolinhas. E aparentemente eu não sou uma pessoa muito fraca. Eu tenho massa muscular, eu tenho uma saúde perfeita. Mas por o fato de eu ter ficado 40 dias ali sem fazer atividade física, eu senti muito. Então, para você que tem uma vida sedentária, já deveria ser uma direção para você começar a fazer alguma atividade física, tá? E desde ali eu comecei a aplicar as técnicas de medicina chinesa, no qual eu comecei a usar para combater a ansiedade dela, o nervosismo dela. Usava o ponto Shemen, que é o ponto do coração número 7, para combater a ansiedade e tirar medo também. É um ponto muito usado. Eu pesquisava na internet, não achava nada no YouTube, no Google, falando sobre medicina chinesa que podia me ajudar. Mas aí para encefalite eu comecei a usar o P11, que ajudava a fazer a pessoa recordar a memória, tirar dor de cabeça, combater a inflamação, tanto da parte da meninge, como também da parte da inflamação cerebral, né? Porque a meningite é a inflamação da capa do cérebro, né? Vamos dizer assim, para você entender mais fácil. E a encefalite é a inflamação da massa encefálica, entendeu? Então eu comecei a fazer esses pontos aqui para tirar a dor de cabeça. Comecei a fazer o coração 7 para combater a ansiedade. Comecei a fazer também o ponto do IG4 para dor de cabeça, principalmente na cabeça geral e na nuca. Eu comecei a fazer esse ponto, o IG2 e o IG3, para soltar a nuca dela. Fiz esse ponto aqui na lateral para soltar o trismo maxilar dela, que estava travado, ela fechava, a boca ficava travada. Então, para trismo, usava esse ponto aqui, né, da acupuntura, para tratar, para soltar o maxilar. E tudo isso foi produzindo um resultado muito bom. Da mesma maneira, usava esse ponto aqui para manter ela a mente dela mais lúcida, né, para recordar mais a memória dela. Fui fazendo outros pontos, não só no pé, né? Eu vou mostrar para você aqui os pontos que eu fazia no pé, né? Então, aqui eu fazia o ponto, né? Vamos virar assim um pouquinho. Fazia o ponto da bexiga número 60, né? Por dentro do pé, para ajudar a melhorar as dores. Fazia o fígado 8 aqui na perna, tá? Pelo lado de fora da perna, né? A gente fazia o estômago 36 para melhorar a coordenação dela, assim como também a gente pegava o ponto da bexiga número 60, ponto da bexiga número 60 aqui, ó, bexiga 60 aqui, ó, tá ruim para me ver aqui, ponto da bexiga número 60, né? Esse ponto que eu mostrei por dentro aqui, eu falei errado, né? Eu falei bexiga 60, por dentro não é bexiga 60, a gente pegava aqui o ponto do rim 3, rim 1, 2 e 3, tá? Rim 3, então não é bexiga 60 por dentro do pé, bexiga 60 por fora do pé, tá, pessoal? Então, aí eu comecei a fazer esses pontos para aliviar, além de fazer massagem na nuca, ela não deixava relar porque tinha muita dor. Mas esses pontos foram os pontos que eu fiz para ajudar ela a recuperar, e isso foi deixando uma certa confusão nos médicos, porque os exames davam que ela estava ruim, mas a reação dela estava que ela estava melhorando. Tá? E aí depois ela pegou alta exatamente no dia em que eu tinha determinado, não porque eu tenho capacidade para isso, ou porque eu sei mais do que qualquer outra pessoa. É porque eu tenho uma aliança com Deus. A palavra de Deus diz que Deus ele busca o desejo no coração do justo e do manso. Quem é justo? Todo aquele que crê na palavra de Deus foi justificado pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E quem é manso? Aqueles que buscam, que procuram produzir esse fruto do Espírito Santo, que é um fruto de mansidão, de autocontrole, domínio próprio, temperança. E faz um bom tempo que eu já venho trabalhando em cima desse fruto, de ser uma pessoa paciente, calma, mansa. Por quê? Porque Deus busca um desejo dentro do coração do justo e do manso. E eu queria que esse desejo fosse realizado no meu coração. Tá? Então esse desejo, não só por causa dessa doença, mas eu queria que os desejos meus fossem realizados em todas as áreas da minha vida. Então eu já vinha trabalhando há tempo. Quando aconteceu
essa surpresa aí da enfermidade da minha filha, que ela era super saudável, nunca teve doença, sempre foi vacinada certinho, maior cuidado, tratado da melhor maneira possível, né? Não seria uma pessoa improvável ficar doente e ter uma doença dessa. Mas assim permitiu Deus, né? Porque tudo na nossa vida acontece por permissão de Deus, nem tudo é vontade, mas é a permissão de Deus. E aconteceu isso, e eu peguei e falei, Deus, eu lembrando da passagem do rei Ezequias, que ele falava, lembra-me, Deus ele disse, lembra-me, porque devo entrar em juízo contigo para julgar a sua causa. Em algumas Bíblias fala, convence-me. E o rei Ezequias, ele virou para a parede quando ele recebeu a mensagem de morte, e ele falou, lembra-te, Senhor, de que te servi com interesse de coração. Então ele lembrou Deus, e Deus acrescentou 15 anos de vida. Então eu também, lembra-te, Senhor, de que o Senhor busca o desejo no coração do justo e do manso para realizar. O meu desejo é este e este. E a partir do momento em que eu determinei que eu sairia num determinado dia, porque eu precisava sair. Eu estava lá e chegava um momento em que o tratamento que eu estava fazendo não estava mais produzindo resultado. Ela não estava regredindo, mas ela estava estacionada, eu não estava conseguindo controlar as crises dela. E eu percebia que cortava a crise dela quando eu falava, Deus, cuida dela para mim, que eu vou lá ali no pátio orar, ou na capela. Primeiro estava indo na capela, depois me proibiram de ir na capela, por causa da política do hospital e também por causa da política do Covid, tá? Então eu tive que deixar de ir na igreja, na capelinha, orar. Então eu comecei a sair no pátio assim e orava. Enquanto eu orava, eu percebi que eu voltava, ela estava dormindo. E eu percebi que eu precisava buscar mais a Deus e socorrer a minha fé, porque a minha fé estava sendo abalada. Eu estava começando a acreditar no que eu via. E a Bíblia diz que é feliz aquele que crê no que não vê, crê sem ver, sem precisar ver para crer. Tá? Que crê sem precisar ver. E eu estava sendo infeliz porque eu estava tentando acreditar naquilo que eu estava vendo, no resultado dos exames, no que os médicos me falavam. Então a minha fé estava sendo influenciada pela ciência humana, pela medicina. Então eu determinei que sairia no sábado. E de todas as maneiras eu tentei e nenhuma resposta era positiva para mim sair. E eu falei, Deus, mesmo que faltar 1 minuto para meia-noite, mas eu vou receber a notícia de que eu vou sair nesse sábado. E que não podia trocar o acompanhante por causa do Covid, que é uma coisa que eu achei muito errada. Aí eu tenho que falar que quando entra a política no meio, começa a aparecer as coisas erradas. Até então, todos os profissionais estavam sendo bons. Quando eu precisei trocar o acompanhante, aí começou a falar, não, porque tem que fazer exame de Covid e tal, não pode isso e tal. Eu ainda expus para o chefe da enfermagem, será que vocês fazem exame de Covid todo dia que sai para a rua e volta? Não, com certeza que não, o médico também não, nem o faxineiro, ninguém, o pessoal da limpeza, ninguém faz exame todos os dias para entrar. Então era simplesmente uma política que, baseado não sei no que, não sei no nada, que não chega a lugar nenhum. Então foi onde eu peguei e falei, bom, então eu vou chamar o meu advogado e eu vou sair com ou sem a minha filha. Ou vocês liberam a minha filha para me levar e tratar em casa, ou vocês me liberam para trocar o acompanhante, porque eu preciso sair, eu preciso trabalhar. E eu também tenho uma outra adolescente em casa que eu preciso cuidar, e toda criança e adolescente tem direito a acompanhante. Então, tanto ela tem direito a acompanhante aqui no hospital, como minha filha tem direito a acompanhante na minha casa. E aí, liberaram, na mesma hora, no sábado. E aí, lógico que eu vim embora no domingo, porque ficava difícil para levar outro acompanhante. Mas cumpriu-se aquilo que era o desejo do meu coração, porque Deus, Ele faz isso. Ele busca o desejo do nosso coração para realizar, tá? Outra coisa foi que eu falei que ela pegaria alta até terça-feira, tá? Eu determinei, coloquei isso no meu coração e apresentava isso nas orações de madrugada para Deus. Porque então a gente está fazendo oração às 3 horas da manhã, independente se era domingo, feriado, se estava chovendo, não estava frio, não estava, às 3 horas da manhã a gente estava orando. Tá? E não era uma campanha de 3 dias, de 7 dias, nem de 21 dias. Era uma campanha que já estava indo para 40 dias. E a gente estava orando todos os dias, sem faltar e sem atrasar 1 minuto. Tá? Eu e a mãe dela, a gente estava orando às 3 horas da manhã. Então eu apresentava todos os dias. E como a palavra de Deus diz que a bênção de Deus é de glória em glória, eu apresentava para Deus, Deus, a bênção de hoje é essa. E determinava, e naquele dia, isso eu determinava na madrugada, durante aquele dia, aquela bênção se cumpria.
E a gente ia pedindo bênção para cada dia, e cada dia se manifestando uma bênção, como aconteceu com o profeta no vale de ossos secos. Ele profetizava para que os ossos se encaixassem, então os ossos começavam a se encaixar, acontecia um reboliço. Depois ele profetizava para que acontecesse músculo, nervo, tendões e ligamentos. Então era por parte, e assim a gente orava por parte também. Até nesse dia de hoje, em que eu estou falando contigo, ainda continuo orando e pedindo bênção para cada dia, e todas elas até que tem se cumprido, porque Deus tem sido conosco, Deus tem sido maravilhoso e misericordioso conosco. A graça dele, que é o favor divino dele, tem nos atendido, tem nos socorrido, tem nos alcançado até aqui. Então, de repente, você que está com uma situação difícil aí, compensa você acreditar em investir no mundo espiritual em primeiro lugar, porque as demais coisas, elas vão ser acrescentadas na sua vida, a partir de que você investir na sua fé, porque o justo, ele vive pela fé. Ele vive pela fé para depois ele depender da fé. E quando ele precisa, ele tem que socorrer essa fé. E eu precisei sair do hospital para que eu pudesse ouvir palavra, me alimentar, orar, porque eu estava ficando fraco convivendo naquele ambiente, né, onde os médicos eles acreditam no que vê. Eu acredito no que eu sinto, no que eu quero, no que Deus fala para mim, na palavra de Deus. Tá? E não no que eu vejo. Eu não preciso ver para crer. Eu sou daquele que creio no que Deus falou, independente se eu estou vendo ou não, porque o diabo trabalha em cima do evidente, aquilo que vê, aquilo que é palpável, aquilo que você pode sentir ou tocar, tá? E saí, depois a menina pegou alta na terça-feira, conforme eu havia profetizado, determinado na presença de Deus, mas ela conseguiu sair só nessa outra terça-feira agora, por causa da polêmica, porque cada dia tinha que passar um profissional de saúde que não tinha. É o que eu falei, mais uma coisa que depende se o político, a prefeitura, ou o governo, sei lá, o presidente ou algum empresário pudesse ajudar, porque não tinha profissional para poder passar lá, para poder autorizar ela a sair. Então ela estava de alta da enfermagem, da pediatria, depois ela pegou alta do neuro, depois ela foi pegando alta, mas faltou ainda o fonoaudiólogo para poder liberar ela, foi o que demorou mais, né? Acabou saindo sem esse fonoaudiólogo, tá? Mas saiu no dia que foi determinado. Então tudo que eu pedi para Deus, tudo que eu propus para Deus, Deus ele tem ouvido, honrado a minha fé e me atendido. Por isso o motivo desse vídeo, para você que de repente está tendo necessidade, está precisando aí de um milagre, certo? Vale a pena. Deus não decepciona quando a gente busca Ele de todo o coração, de todo o ser, de todo o entendimento. E como eu havia proposto para Deus, de fazer o mesmo propósito, porque se a gente pode levantar às 3 da manhã para pedir, porque tem uma dor, a gente também deveria, no mínimo, o dobro de tempo, agradecer a Deus, tá? Porque agradecer dói mais do que pedir, parece que não. Muita gente pode falar assim, não, é mais fácil agradecer do que pedir. Não, não é, porque eu estou passando por isso, e não é uma campanha de 21 dias, é uma campanha de 150 dias, levantando às 3 da manhã, quer dizer, levantando às 2h30 da manhã para estar às 3 no vale para orar, tá? Não é fácil a luta que eu tenho passado, mas eu louvo a Deus por tudo isso, porque eu tenho crescido muito, tá? Eu tenho evoluído muito, e eu já estou com dó dessa campanha acabar, que falta agora 90 e poucos dias, 94 dias, se não me engano, falta para terminar essa campanha, e eu já estou com dó que está terminando essa campanha. Porque a experiência que eu estou tendo com Deus, no particular, é muito grande. Eu tenho visto pessoas se moverem para me ajudar, assim como também tenho visto pessoas se levantar para me acusar, tá? Pessoas para me colocar numa situação de tomar uma decisão, né? Ou eu levo uma vida normal, ou de repente não tenho direito a ter uma vida sentimental, né? Então, colocar entre a cruz e a espada, então não foi foi várias pessoas que me colocaram numa situação bem parecida, mas até aqui Deus me deu força para escolher ser fiel e verdadeiro com Ele, né? Nos votos que eu fiz, me apressar em cumprir o voto que eu tenho com Ele, e não fazer voto de tolo. Então, falta ainda 94 dias para terminar, mas eu já estou sentindo saudade e vontade de continuar. Eu agradeço a Deus, porque a minha gratidão com Deus é eterna. Não tem como ser passageiro essa gratidão. Não porque simplesmente colocou eu para me humilhar na presença de Deus, não. Isso aí eu sempre já fiz, mesmo independente. Mas por eu ver a grandeza de Deus na minha vida,
Quando os médicos falaram que tinha no máximo 3 dias de vida, e se sobrevivesse, não foi um médico, não foi uma vez só, e se sobrevivesse ficaria com sequela dentro de mim, eu afirmava para mim, só Deus é que sabe quando morre, se fica ou não com sequela, tá? Toda vez eu tinha que afirmar isso para mim, porque chegava outra pessoa e falava, ele vai ficar com síndrome de Down, vai ficar com isso, vai ficar com aquilo, e eu falava, não. Que nem agora o médico falou, é de 1 ano a 1 ano e meio para voltar a andar, entendeu? Se voltar a andar. E eu coloquei dentro de mim, de 10 a 15 dias, até 10 dias para ficar em pé, e de 10 a 15 dias para andar. E não está com 10 dias, e ela já está ficando de pé. Não está ficando 100% solta até nesse dia de hoje, mas eu acredito que a partir de hoje, eu vou estar sempre dando notícia para vocês nos vídeos, ela já vai estar começando a ficar em pé sozinha, entendeu? Porque eu conheço o Deus que eu sirvo, e eu conheço a fé que Ele tem me dado, eu sei a fé que eu tenho em Deus, tá? E ninguém sabe a fé que eu tenho nele, e Ele tem levantado pessoas para me ajudar, com cesta básica, porque eu fiquei sem trabalhar, por mais de 40 dias, eu fiquei sem dar aula por causa da pandemia, também por causa de não poder dar aula, eu fiquei com dívida, a gente teve que gastar muito, então em todos os sentidos, eu vejo a mão de Deus, eu vejo Deus preparando pessoas, colocando pessoas para me ajudar, pessoas que eu nem conheço, pessoas até que estavam com a cara virada para mim, Deus toca no coração para me ajudar, então eu vejo o amor de Deus, o cuidado de Deus na minha vida, eu só tenho a agradecer a Deus nesse vídeo. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Se esse vídeo foi importante para você, coloca o joinha aí e compartilhe. De repente tem alguém precisando de um testemunho, porque eu estou disposto a ajudar a pessoa que está sofrendo com problema de câncer quando o médico fala que não tem cura. A pessoa está com problema de meningite, encefalite ou qualquer outro tipo de doença aí terminal. Então eu estou disposto a ajudar tanto fisicamente no tratamento, dando dica para você se tratar à distância ou aqui próximo, mentalmente, orientação psicológica, como também na parte da fé, na parte espiritual, tá bom? Então fica com Deus, Deus abençoe. Esse é o recado que eu queria dar para você. Obrigado, desculpa, foi um vídeo um pouco demorado, mas a gente não pode ter pressa de sair da presença de Deus, tá bom? E a partir do próximo vídeo a gente vai estar dando mais dicas de saúde para você. Fica com Deus, Deus abençoe, um abraço.